Oh, aleluia. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Deus é bom, amém? Obrigado, Marco. Muito boa a sugestão dos livros hoje. Muito boa mesmo. A gente vai falar nele no final. Então, boa tarde a todos. Ainda é tarde. Nós vamos falar algumas coisas, né? Por conta do tempo, eu acabei com ele. Mas a gente vai traçar uma linha de raciocínio. Cadê o pastor André? A gente vai traçar uma linha de raciocínio e a gente vai falar algumas coisas, lógico, sobre esse tema aí, ó, ligados à videira. O pessoal da mídia está de parabéns por esse cartaz. Ficou muito top, cara. Muito bom mesmo. A gente pode até usar ele como exemplo mais na frente, mas eu separei mais outras imagens que vão dar uma ideia melhor do tema. Então, o tema que a gente vai usar, né, é João capítulo 15, né, que é o texto básico para esse assunto. E de antemão, vou logo adiantando, né, tem várias formas de você interpretar ele, né? Tem vários assuntos. Quando você olha o texto por si só, ele fala muitas coisas, mas a gente vai tentar fazer uma abordagem voltada para uma característica especial chamada liderança. Amém? Você que está aqui, né, que é líder de algum departamento, ou é líder de alguma conexão, ou é líder de alguma coisa no seu trabalho, mas pastor, eu não sou líder de nada, mas você tem potencial de liderança. Todos, amém? Todos nós temos o potencial de liderança, amém? Se você não é hoje, você pode desenvolver e você vai levar isso mais para frente. Então, a gente achou algumas coisas concernentes ao aspecto de liderança e a gente vai observar esse texto voltado com esses olhos. Tá dando para você entender? Beleza? Vamos para o texto. João, capítulo 15, na versão ARA. Vocês aí atrás estão me ouvindo bem? É porque às vezes eu deixo o microfone fora, baixo. Mas eu estou aprendendo. Um dia eu aprendo. O pessoal da mídia aí vai ter muito trabalho comigo ainda com isso. Mas a graça nos dá. Então, João capítulo 15, versículo 1. Você pode notar na sua Bíblia, a gente vai ler até o 8, que é mais ou menos onde a gente quer chegar. Ok? Jesus dizendo, ele começa o texto com essa expressão que é legal. Eu sou a videira verdadeira. É bem legal essa expressão. Eu sou a videira verdadeira, e ele começa a narrar baseado nesse assunto. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Versículo 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós que estáis limpos pela palavra, vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito especificamente. Nisso é glorificado meu Pai, em que vocês deem muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Se você continuar a leitura do texto, você vai ver vários ensinamentos, ele falando a respeito de amor e tal, e outras coisas. Mas a gente vai se deter simplesmente nesses 8 versículos inicialmente. Quando você começa a ler, bota o versículo 1 de novo, para a gente ler, só para a gente começar a entender o texto. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Versículo 2. Todo ramo que está em mim não
todo ramo estando em mim não der fruto, ele o corta. Todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto. Inicialmente, quando você olha esse texto, você pode ter a ideia de que é como se fosse uma... É como se desse medo. É como se você tivesse que produzir frutos, porque senão você vai ser cortado. Se você for ler o texto, ele vai ser lançado fora. Mas se você abrir a sua mente, primeiro você tem que entender que isso não é uma palavra de condenação. Amém? Isso é uma palavra na realidade, né? O próprio Jesus, na realidade, ele está dando essa instrução não para colocar medo nas pessoas. Ele está dando a instrução para que as pessoas, na realidade, se organizem. Para quê? Para que eles possam produzir. Porque se você for parar para pensar, né, nesse texto especificamente, com essa palavra chamando cortar, é como se Deus estivesse jogando pessoas fora. Não, mas é mais ou menos isso que você está lendo. Se você ler o versículo 1 e 2, é como se o agricultor estivesse cortando pessoas e lançando ela fora. Mas a ideia não é essa. Eu nunca me conformei com essa ideia, né? Tem até pregações a respeito disso, e eu não estou discordando, não. A Bíblia é um livro interpretativo, está dando para entender? Mas como o assunto é voltado para essa área chamada liderança, você tem que olhar para o texto, e é interessante que ele, por si só, ele já é autoexplicativo. Quem é a videira? Quem é o agricultor? Deus, mas não é simplesmente Deus. Ele diz, o meu Pai é o agricultor. E essa característica de paternidade jamais cortará pessoas e lançará elas fora. Nunca. Nessa característica de paternidade, e aí é onde ele começa narrando o texto. Você tem que entender, né, e todo o contexto dessa pregação. Basicamente, essa foi uma das últimas horas de Jesus antes dele ser traído e antes de ir para o Getsêmani. E o mais interessante é o seguinte: Jesus estava dando essa palavra para futuros líderes. Está dando para você entender? Você precisa entrar no contexto da história. Jesus estava dando essa palavra especificamente para as pessoas que iriam liderar a igreja dele quando ele subisse. Ele iria capacitar por Espírito Santo, mas ele estava entregando essa palavra para a liderança da futura igreja que iria nascer. E o mais legal é que quando ele começa já dizendo, eu sou a videira verdadeira, porque existia uma videira que não era verdadeira. Se você for olhar o Velho Testamento, em algumas passagens, o próprio Israel era taxado, né, figurado como se fosse uma videira. E nesse Novo Testamento, Jesus está dizendo, no Velho Testamento tinha uma videira, nesse Novo Testamento tem uma nova videira, e o referencial dessa nova videira sou eu. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o referencial. E nessa característica de referencial, vocês têm que entender uma coisa: eu sou a videira, porque o meu pai é o agricultor, e vocês são os ramos. Porque a gente olha o texto e a gente está preocupado com a questão de fruto. Eu quero ser aquele que dá muito fruto. Eu quero ser aquele que frutifica. Mas coloque essa ideia de frutificação um pouco de lado agora e vamos analisar algumas coisas. Coloca aquela tabela, por favor. Eu fiz algumas pesquisas, né, porque eu nunca me conformei com esse texto. E eu fiz algumas pesquisas. Então, essa aqui é a Bíblia, o texto no grego, literalmente no grego. Esse é o primeiro quadro aqui. Essa segunda parte é a Bíblia, o versículo 2, na tradução da Bíblia de Jerusalém, que é uma que mais se aproxima do original. Ele diz, todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo aquele que produz, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Na outra Bíblia, ela diz, toda vara em mim que não produz fruto, ele tira, e limpa aquela que dá mais fruto, para que dê mais fruto ainda. Na outra tradução, ele diz, todo sarmento em mim, não produzindo alguma coisa, ele arranca, e todo o sarmento, né, o ramo,
que produz fruto, ele poda, purifica, a fim de que produza mais. A palavra em questão, a qual iremos fazer análise, é essa palavra aí, aipel, que é usada nas traduções, e eu procurei as traduções, né, em alguns dicionários, eu fiz uma pesquisa. Coloca o outro slide, por favor. Pronto, aqui está essa palavra pesquisada em alguns dicionários, na realidade são 6 dicionários, e todos eles querem dizer mais ou menos a mesma coisa. O primeiro, essa palavra significa levantar, oferecer, recrutar, engrandecer, içar, sustentar. No segundo, levantar do chão, erguer, içar, tomar sobre si e carregar o que foi levantado, levar embora o que foi levantado, mover, cortar, remover, levar, entusiasmar, ficar exaltado, apropriar-se e outros significados. Nesse outro dicionário, no terceiro, alçar, levantar, elevar, louvar, acrescentar, enxergar, excitar, carregar, levar embora, arrastar embora, eliminar. No outro, levanto, carrego, levo, tiro, renovo. No outro, levantar, remover. No outro, levantar, carregar, manter sustento, deixar na dúvida, tirar, remover, cortar, jogar fora. Se você for analisar todas essas palavras, a maioria delas não quer dizer que esse verbo significa cortar e jogar fora. São quase 50 sinônimos ou interpretação de um verbo só. O grego tem essa característica. E o mais legal é que nas 50, porque eu contei cada uma delas, são quase 50. Eu acho que somente 5 ou 6. A ideia é jogar fora. O que nós precisamos entender como líderes e como membros da família de Deus é que a nossa categoria mudou. Antigamente, você não dava crédito para as pessoas. Hoje, você tem que olhar para ela com os olhos do próprio Deus. E a ideia, na realidade, né, se você for levar em consideração, é como se você estivesse dizendo, coloca aqui o versículo 2, mas se colocar aqui vai sair dali, né? Ele diz no versículo 2, toda vara que não está dando fruto, o texto diz corta, mas se você trocar a palavra, toda vara que não dá fruto, ele sustenta ela, trabalha nela, levanta ela para colocar numa posição que ela possa receber sol. Tem uma parte aí que diz, é como se ele levantasse ele, colocasse nas costas e fosse caminhando até que... Lembra que Deus, no começo, ele diz, o meu pai, ele é o agricultor. Ele não vai cortar as pessoas para jogar fora. Ele vai levantar aquelas que não estão produzindo. Não, você não entendeu. Aqui nós encontramos 3 tipos de pessoas. Tem a pessoa que está ligada a ele e não está produzindo fruto. Tem a pessoa que está ligada a ele e está produzindo fruto. E tem uma terceira classe, que são pessoas que já foram cortadas, mas na realidade que vão ser lançadas fora, mas não é Deus que vai lançar. São pessoas que se escolheram não estar conectadas. Está dando para você entender? Porque não tem como. Para pensar. O texto ele diz mais na frente, vocês não têm a capacidade por si próprios de produzir frutos, sozinhos. Mas pelo fato de vocês estarem ligados em mim, eu vou fazer vocês produzirem alguma coisa. A pergunta é, irmãos, como é que, num ambiente onde todos recebem a mesma influência, porque você está plantado na mesma videira, as pessoas aqui, nesse exato momento, estão recebendo a mesma palavra, participaram do mesmo louvor, recebem a mesma instrução, e tem alguns do nosso meio, irmãos, que não produzem nada. Tu já imaginou se Deus, com um olhar carrasco, começasse a cortar as pessoas agora, nesse exato momento, que não estão produzindo alguma coisa? Provavelmente você seria cortado. Porque em alguma área da sua vida você não produz alguma coisa. Está dando para você entender?
A ideia que eu imagino desse texto não é que Deus corta para jogar fora. A ideia, na maioria do texto, e se você pegar essa expressão, copiar e colar no Google Tradutor, é interessante. Aipel, se você copiar e colar no Google Tradutor, quando transferir do grego para o português, a ideia, a interpretação da palavra é decolar. Algo que estava no chão e pegou voo. Por quê? Porque o agricultor, que não pensa como você pensa, resolveu desperdiçar energia cuidando daquela área que não estava produzindo para que fosse produtiva. Porque analisando pela cabeça de um agricultor agora, irmãos, se você fizer uma análise geral da coisa, eu fiz uma pesquisa na internet e para que a uva comece a produzir, para que a videira comece a produzir uva, demora aproximadamente, para pegar uma safra boa, de qualidade, para produzir os melhores vinhos, são aproximadamente 5 anos, de 5 a 6 anos. Com 3 anos ela já vai estar numa categoria que vai começar a se trabalhar, mas para pegar uma safra muito legal, com uvas de primeira, para produzir os melhores vinhos, são de 5 a 6 anos. E o plantio é mais ou menos dessa... eles plantam ela e a uva é como se fosse algo rasteiro. É uma trepadeira, né? Ela é rasteira. Se você só plantar e deixar ela lá, ela vai começar a enraizar para baixo. E ela enraizando para baixo, ela não vai conseguir ser muito legal, porque ela vai ficar longe do sol. Já que ela tem a característica de uma trepadeira, ela precisa estar sustenta. E a ideia é essa. Jesus ele foi muito claro quando ele usou o exemplo da videira. Ele poderia ter usado qualquer outra coisa, mas ele usou o exemplo da videira. Ele disse, vocês têm que desenvolver uma característica, filhotes. Lembre-se que ele estava falando para líderes, pessoas que iriam carregar a igreja e pensar como ele pensava, fazer o que ele fazia e falar como ele falava. Está dando para você entender? É como se ele estivesse dizendo para os líderes da igreja, né? Os 12, parada é a seguinte. Tem pessoas que vocês vão começar a pregar para elas. E elas vão crescer muito rápido. Essas daí vão logo começar a produzir frutos. Porque geralmente eles pegam a vinha, né? E quando ela começa a crescer, eles amarram um bambu. E ela vai nascendo enrolada no bambu e lá em cima ele poda. Ele poda e aí a energia que estava desperdiçada, aí nasce outra, aí fica 2 varas. Aí tem a videira, que é a parte principal, e é como se fosse um T. Não deu para desenhar, eu esqueci. E fica como se fosse um T. Coloca a primeira imagem, por favor. Ela vai explicar melhor. Isso aqui é a videira. Está vendo que lá em cima ela tem uma bifurcação para 2 lados? Isso aí é a vara. É você. O meu pai, que é o agricultor, o Deus. Aqui está Jesus, que é a videira. Ali está, de um lado e de outro, as varas. E o engraçado é que as varas, elas não produzem frutos. Os ramos que saem dela, que estão sustentados nela. Tem uma palavra que daqui a pouco a gente vai ver isso, é a diferença de 2 palavras, conexão e vínculo. Se você for ler todo o texto, a ideia é uma só, tudo está ligado. O agricultor ele tem o cuidado, com o amor envolvido, mas ele se conecta, porque ele tem que ter uma conexão do agricultor com aquilo que ele está trabalhando. Então, tem a vara, e tem a videira, e a videira está conectada às varas, e a vara está conectada aos ramos, e então produzem frutos. A ideia, na realidade, irmãos, é que se nós somos as varas, é como se nós fôssemos a base
da vida das pessoas. E entende de uma vez por todas, irmãos. Nós somos, hoje, a resposta para o problema de muita gente que está aí fora. Jesus, ele estava aqui, quando ele estava aqui, ele disse, eu sou a luz do mundo. Quando ele estava perto de sair, ele disse, vocês agora são a luz do mundo. Nós temos que entender, irmãos, que muita gente depende de nós. Está dando para você entender? Nós não somos apenas, irmãos, estamos numa igreja simplesmente para termos os nossos problemas resolvidos, não. Nós temos que entender de uma vez por todas e assumir essa responsabilidade que é importante cuidar da vida das pessoas. É trabalhoso? Muito. É fácil? Muitas vezes não. Mas é gratificante, extraordinariamente gratificante. Você se empenhar para cuidar da vida de pessoas e elas saírem de uma condição que estavam, irmãos, e estar em outra que ela sozinha não conseguiria. Quem aqui é líder de conexão sabe, né? Quem aqui tem uma conexão na casa sabe, né? E a gente que acompanhou por muito tempo adolescente, é muito legal você ver o crescimento das pessoas. Principalmente quando são adolescentes que muitas vezes não são compreendidas, né? E você vê o crescimento na vida das pessoas. Você vê o desenvolvimento na vida das pessoas. E o mais legal, irmãos, é você saber que você fez parte daquilo. Você fez parte da vida de transformação de pessoas. E nesses últimos dias, Deus, ele conta com você, comigo, para que nós possamos ser instrumentos dele aqui nessa terra. Para que nós possamos levar a luz do Evangelho para as pessoas. Mas não só levar a luz do Evangelho para as pessoas. Para que nós possamos, na realidade, irmãos, ser base para a vida de muita gente. Porque mais na frente ele vai dizer, vocês são meus discípulos, quando vocês fizerem aquilo que eu digo. Jesus estava falando para a base da igreja. Jesus estava falando para as pessoas que iriam ser a estrutura do Evangelho. Lógico, né? Ele é o Evangelho em si, mas era as pessoas aonde, em Atos dos Apóstolos, foi a primeira vez que as pessoas foram nomeadas como os cristãos, era como quando elas foram identificadas como o próprio Cristo. Por quê? Porque elas estavam conectadas a Ele. Porque elas estavam vinculadas a Ele. Porque a mesma vida que brotava em Cristo era a mesma vida que estava tocando a vida deles. E o mais legal, irmãos, é que nós não podemos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E nós precisamos entender, irmãos, que a palavra de Deus, ela é remédio e vacina para nossas vidas. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é aquilo que serve para organizar os nossos pensamentos. Eu tenho pontos a melhorar? Tenho inúmeros pontos a melhorar. Porque na realidade, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém. Eu cometo erros do mesmo jeito que você. Mas do mesmo jeito que você, irmãos, eu tenho o poder de decidir se vou errar ou não. Está chegando o tempo nas nossas vidas onde nós precisamos errar menos. E não simplesmente para não sofrermos um dano. Mas é porque por muitas vezes o erro produz uma consequência e vai demorar tempo. E tempo hoje é tudo aquilo que a gente não tem mais. E só abrindo um parênteses, quanto tempo a gente perde com redes sociais? Então, Jesus estava dizendo, eu sou a videira, vocês são as varas, e essas varas produzem ramos, e os ramos produzem frutos. Demora aproximadamente 6 anos para começar a se colher uma safra legal. Aí a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, você como agricultor, coloca a primeira imagem aqui, por favor. Você como agricultor, você tem uma videira, esperou aproximadamente 6 anos para começar a produzir fruto. Você é uma pessoa inteligente. Você cortaria essa parte da esquerda que não estava dando frutos? Ou você iria tentar desenvolver o trabalho para que ela pudesse estar no mesmo nível da outra? Porque afinal de contas, são 6 anos para que um pezinho desse aí comece a produzir uma safra. Coloca a segunda imagem. Ó, legal ver esses frutos pendurados, não é não?
mas demorou aproximadamente 6 anos. Você precisa ter paciência com as pessoas. Já vou dar uma dica. Tem uns que você vai ter que depositar mais paciência do que outros. Ninguém disse amém, foi? A pregação está chata hoje, né, pastor André? Ó que legal isso aí, irmãos. Ó quantas árvores tem aí. Um monte de árvore. Ó o detalhe interessante. Quantas delas estão no chão? Todas, né? Porque estão conectadas. É uma videira, ela está conectada no chão. Mas os ramos, você já imaginou? Se o agricultor que é inteligente, não... Plantação de uva é uma das mais trabalhosas que existe. Se você for pesquisar, a uva ela precisa de uma terra legal, um clima apropriado, tempo, paciência, trabalho, porque isso dá muito trabalho. A pergunta é, irmão, ó o que eu estou dizendo, ó, tempo, cuidado, paciência. Você precisa escolher o melhor lugar e tal. É muito trabalhoso plantar uva. Muito trabalho. Não é algo fácil. Aí Jesus disse que ele é como se fosse a videira. Ele dá o exemplo de algo que não é fácil, trabalhoso, precisa tempo e... Porque cuidar de pessoas dá trabalho, irmãos. Aí você diz, amém, é verdade, pastor. Quem é líder aqui de departamento? Levanta a mão. Levanta a mão, não fica com medo não. É trabalhoso ou não é cuidar de gente? É ou não é? Dá muito trabalho, irmãos, porque na realidade você também um dia deu trabalho para alguém. Isso é um ciclo sem fim, irmãos. Mas o mais legal é o seguinte, irmãos, coloca a imagem, por favor. Se o agricultor, e aqui eu vou falar como agricultor, se ele deixar só um lado, porque geralmente eles fazem ela para pegar dois, tem a videira e geralmente são 2 ramos, um do lado e outro de outro. Se ele investir trabalho somente em um lado, vai ficar desorganizado. Se o outro lado cair e ele não colocar no lugar, simplesmente cortar, ele não está a fim de perder 6 anos de investimento. Então a ideia do texto não é cortar, porque nenhum agricultor em sã consciência vai pegar um negócio que é altamente produtivo, só não está trabalhado da forma correta, porque afinal de contas, Pedro deu trabalho. E o apóstolo Paulo, não deu não, foi? E você, bonitão, dá trabalho até hoje. Mas ele diz, olha, a ideia do texto é a seguinte, tem pessoas que dão igreja dessa forma, é trabalhoso, mas é legal, porque a maior categoria, né, a maior qualidade de Deus como agricultor, não é olhar, quando ele vai fazer a safra depois de 6 anos, ele nem pensa no trabalho que deu, porque a alegria dele, na realidade, ele colher os frutos. Cada fruto que você produz, cada pessoa que você levanta, cada pessoa que você ajuda, cara, não tem dinheiro no mundo que pague. E a ideia de vinho é alegria, na realidade é muita alegria dele, irmãos, ver uma pessoa restaurada. E quando ele vê aquela pessoa restaurada, ele nem lembra. O próprio Jesus nem lembra das dores que ele sentiu. Ele só vê a restauração da sua vida, irmãos. É trabalhoso, custa muito caro, é muito caro fazer isso. Precisa muito tempo envolvido, muito amor, muito carinho, muita paciência. São atributos de uma liderança. Mas no final de tudo, certamente, eu vou lhe dizer, é gratificante. Cada pessoa que trabalha aqui, cuidando de outras pessoas, se aborrece de vez em quando. Tem outros que se aborrecem com mais frequência. Mas, cara, quando a gente vê o fruto do penoso trabalho, que é o trabalho executado de uma forma legal, que é uma conexão com pessoas que são transformadas, que é uma igreja produzindo coisas, todas as ações que a gente promove, quantas vidas que a gente impacta. Vem aí um trabalho extraordinário que nós fazemos com moradores de rua. Cara, é gratificante, é trabalhoso.
mas é gratificante. Quanto trabalho que dá, né, não, pai? Pegar pessoas, levar para um abrigo, né? Pessoas vão e voltam, pessoas vão e saem, mas tem pessoas que vão, ficam, são transformadas. Cara, como isso é gratificante. Aí a pergunta é, olhando para isso tudinho aí, nenhuma delas está no chão. Porque a ideia, na realidade, irmãos, é levantar, cuidar, carregar. E eu vou carregar pessoas nas costas, a ideia não é essa. Mas se preciso for, vai. Porque você é o intercessor. Ou você acha que intercessão é uma brincadeira? Amém? Coloca outra imagem, por favor. Cara, olha que negócio bonito. Quantas delas estão no chão? Quantas varas estão no chão? Nenhuma delas. E o mais legal é o seguinte, dentro das varas, né, que são essas duas partes principais, começam a nascer os ramos, que é onde vão dar os frutos. E Jesus estava falando para aqueles discípulos, dizendo assim, vocês são as varas, e vocês são as varas. Vocês vão produzir ramos, e esses ramos vão dar frutos. Nós somos a base da igreja que chegará aqui ano que vem. Você não entendeu, vê só, ó. Há 5 anos atrás, pessoas serviram de base para essa igreja de 5 anos agora. Mas hoje a responsabilidade é nossa de ser as varas. Nós somos a base. E de nós sairão as pessoas que vão estar aqui ano que vem. Está dando para você entender? E os frutos? Cara, agora é o que pouco importa. O que você precisa entender é que até que o fruto nasça, demora tempo. E você precisa cuidar daquilo. Está dando para você entender? Mas o mais legal é o seguinte, né? Por causa do tempo, ele já está correndo. Está aí a terceira imagem. Nenhuma delas estão no chão. Você precisa levantar pessoas. E em 5 minutos eu vou fazer um resumo. O que nós precisamos entender, irmãos, é que tem nesse trabalho aí, tem ramo que não vai ser tão produtivo quanto outros. A poda, ela é necessária. Nesse trabalho não tem como, você tem que podar. E a poda não serve como julgamento. A poda serve como organização. Você está aqui, ele corta para que produza outro. Ele poda de um lado para que a energia não vá toda para um lado sem o outro sim. Tá, não é para você entender? Ele vai podando e é mais ou menos isso. Sua vida precisa de poda. Nessa hora ninguém dá amém, tá ligado? Mas é assim mesmo, ó. Se você entender que você é a vara, porque no tronco ninguém mexe, mas na vara constantemente vão ser podados. E o texto é claro quando diz, para que você dê frutos, você precisa ser podado. Você já está limpo por causa da palavra, mas quando você começa a frutificar demais, você tem que limpar, ou seja, tirar os frutos, para que novos frutos nasçam. Mas tem que ter poda. Você tem que, como foi dito hoje de manhã, né, e sempre é dito aqui, você tem que examinar você mesmo. Ninguém deu só um amém só, meio vago assim, ó. Meu irmão, se liga numa coisa. Você tem que examinar a sua vida. No seu devocional, no seu secreto. O Espírito Santo já sinalizou você coisas que você precisa melhorar. Sempre tem alguma coisa para melhorar na sua vida. Mas o mais legal, irmão, de absolutamente tudo na Bíblia, é que, em especial com relação à examinação, o texto é claro. Cada um julgue a si mesmo. Porque você não é, desculpa a expressão, tá, pastores? Mas é porque é mais forte que eu. Cara, você não é demente. Tem coisa que você precisa se organizar e você sabe o que é. Você não precisa nem de um profeta, né? Se precisar de um profeta, está vindo um daqui a pouco. Mas tem coisas, irmãos, que não precisa nem do sobrenatural. Porque você não é demente. Ou você não sabe o que é que você precisa organizar na sua vida? A pergunta é, quando é que você vai decidir ser podado por ele? Porque a tesoura é a palavra, velho.
Só não está escrito no texto. Mas se Deus é o agricultor, Jesus é o tronco principal, nós somos as varas. Geramos pessoas, vão dar fruto, tudinho. E onde é que fica a vara? Onde é que fica a tesoura? É a palavra. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Deixa a tesoura podar a sua vida, velho. Deixa a palavra organizar ela. Amém? Mas sempre, irmãos, vão ter pessoas em nosso meio que vão ser difíceis de produzir alguma coisa. E por incrível que pareça, é uma opção dela. Porque no meio chamado igreja, né, e analisando essa questão da videira, o mais legal é o seguinte: está todo mundo conectado no mesmo lugar. Coloca a explicação da palavra conexão. Conexão vem do latim conectare, significa atar, junto, atar um ao outro, formado por com, que significa junto, e mais nectere, que significa ligar, ou seja, colocar junto. Mas estar junto, muitas vezes, não é o suficiente. Porque Jesus estava dando essa palavra para 12 discípulos em especial, e um deles traiu. Estava junto dele, conectado com ele. 3 anos e 6 meses. E traiu. Porque muitas vezes não é simplesmente legal estar junto. Você precisa estar vinculado. Coloca a explicação da palavra vínculo. A palavra vínculo tem a sua origem no termo latino que significa vinculum, que significa aquilo não apenas que une, mas ata ao ponto de estabelecer uma relação. O vínculo é como se fosse uma graduação da conexão. Você que é líder de conexão não é apenas fundamental para a vida das pessoas se vocês não desenvolverem relacionamento. Estou fazendo a minha conexão, pastor. Beleza. Mas a conexão em si, ela é extraordinária, é um plano extraordinário. Vem uma ideia de Deus e é algo que vai transformar essa cidade. Um amém só, mas tudo bem, ó, vê só. Conexão é algo que a gente vai mudar a cidade com esse projeto. Amém? Mas ela não é somente a conexão em si. Conexão é extraordinária e é a base. Mas se na conexão que você está, ou na conexão que você lidera, se você não gerar vínculo, você vai apenas estar conectado, mas você não vai estar vinculado porque não estabeleceu uma relação. Então, se você é líder de conexão e faz questão de postar a foto no grupo, mas durante a semana não gera vínculo com as pessoas e não tem relação com ela, você fez um lado da vara e esqueceu de fazer o outro. Aí o que é que a gente vai fazer? Como cortar? Não, a gente levanta para que esteja equilíbrio. Conexão tem que ter vínculo. Senão não produz fruto. Porque o texto diz que tem uma parte da vara, tem um lado conectado à videira que pode não produzir fruto. E o erro não está porque não está conectado. O erro está porque não está vinculado. Está só sugando o nutriente. Sugando o nutriente e não produzindo o efeito necessário. Porque na cabeça do agricultor, quando ele planta, é para que todo o corpo, Efésios fala sobre isso, é para que todo o corpo, quando cresce e cada um estabelecido na sua função, segundo a justa cooperação de cada parte, porque na cabeça do agricultor e na cabeça do pai, que além de ser agricultor, o cara tem a caráter de paternidade, ele não está afim de cortar ninguém. Ele simplesmente quer que cada pessoa faça a sua função para que tudo funcione de uma forma harmoniosa, tranquila e extraordinária.
Na cabeça de Deus, irmãos, Ele quer que a conexão que você faz parte, ou a conexão que você lidere, flua muito bem. Não apenas nas reuniões que são feitas durante a semana, mas para que durante a semana você consiga desenvolver vínculo com as pessoas. Ao ponto realmente de fazer uma relação mesmo de amizade. De ligar para ela durante a semana, saber como é que o cara está. E você que é liderado, você que faz parte da conexão, liga para o teu líder também, cara, para saber como é que ele está. Porque isso é uma via de mão dupla. Porque às vezes, né, não, a galera que é líder aqui, a gente passa por tanta pressão, né, não? Porque geralmente ninguém liga, né? Para a gente que é líder, ninguém liga para dar bom dia. Só para cobrar alguma coisa, para dizer que tem algum problema. Aí ligue também para os pastores, viu? Não, eu só liguei para saber como é que o senhor está. Porque geralmente quando o meu telefone toca, né, aparece alguma coisa na mensagem. Caramba, é algum problema. Mas nós também somos gente, tá? E essa geração de vínculo é uma geração que gera relacionamento. Nós somos importantes para vocês, da mesma forma que vocês são importantes para nós. E todos juntos, desempenhando cada uma a sua função, produzirá frutos. Aí, os frutos apareceram, tá? Coloca aquela primeira frase, por favor. A gente está finalizando. As chaves do texto, no meu ponto de vista, quando a gente consegue enxergar ele com uma característica de liderança, e você é líder um potencial, se você já não estiver liderando, você vai liderar um dia, se aperrei não. Ninguém disse amém nessa hora de liderar, depois de uma pregação dessa, ninguém quer mais estar em trabalho, né? É bom ficar só sendo liderado. Mas 3 chaves, do versículo 1 até o versículo 8, eu consigo identificar 3 características que o líder deve observar olhando para esse texto. Em primeiro lugar, identificação, desenvolvimento e motivação. Identificação, porque no começo do texto ele já vai logo dizendo: meu pai é o agricultor, e todo ramo que não está produzindo fruto, ele percebe que ele precisa desperdiçar mais energia nele, então ele trabalha para colocar ele numa posição que o sol seja favorável. Então ele identificou um problema. Você, como líder, tem que estar sensível para identificar o problema. E quando o problema aparecer, sabedoria para poder tratar. E aí é onde vem o desenvolvimento. Você precisa ajudar aquela pessoa a desenvolver ao ponto de produzir como o outro lado. Se você está liderando uma conexão com 10 pessoas, é importante que as 10 sejam atendidas e desenvolva-se ao ponto para as 10 futuramente sejam 10 líderes de conexão. É importante que não só 2 estejam legal, mas que as 10, lógico, dá trabalho, dá. Cada um, e aí, na ideia de desenvolvimento, cada pessoa tem uma história. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, a forma que você lida com uma não é a forma que você vai lidar com outra. E aí cabe, na realidade, identificação, desenvolvimento, mas o mais legal é o seguinte, no lado do texto, lá no finalzinho dele ele diz: aquele que dá fruto, produza mais, ele limpa, porque a ideia é que você dê fruto, motivação. Ele diz: olha, eu vou identificar, então eu vou desenvolver aquelas pessoas que não estão produzindo bem, mas eu vou motivar aquelas pessoas que já estão fazendo bem para que eles façam mais. Não sei se você conseguiu entender dessa forma. 3 chaves olhando para esse texto, do versículo 1 ao versículo 8, vou olhando ele para uma característica de liderança. 3 palavras você precisa ter: identificação, desenvolvimento e motivação. E, para finalizar, a última frase. Isso é uma ideia, um pensamento que eu acho que você deveria guardar. Você, como líder, pode transformar terras improdutivas em grandes colheitas. Depende da sua atitude. Porque se você identificar e não desenvolver, você não fez nada. Porque falar que está errado é muito fácil, boy. Mas trabalhar para a produção de outras pessoas e para o crescimento delas, não é para qualquer um, não. A pergunta é:
O que é que você está a fim de fazer? Ficar sentado e vir para a igreja durante a semana? Ou não? Vir uma semana assim e outra, porque na realidade vir toda semana é demais, não é não? O que é que você está pensando em fazer? Ficar vindo para cá, e se Jesus voltasse amanhã? O que é que você iria apresentar para ele? Sua frequência de culto? Culto é fundamental, irmãos. Porque você não deve deixar de congregar como é costume de alguns. Mas a pergunta é, o que é que você está fazendo com tudo que você está recebendo aqui? O que você está disposto a fazer? A outra pergunta. Para a vida de outras pessoas. Ou você está a fim de chegar, está terminando 23, vai chegar a 24 e você vai continuar do mesmo jeito? Sem produzir nada para ele? Não estou falando nem a nível de igreja local, de você servir em algum departamento. Produzir mesmo. Ser útil para a vida de outras pessoas. Essa é a ideia do reino. Jesus morreu por causa de pessoas. Porque para ele era muito cômodo estar no céu. Ou você acha que foi legal para ele escolher deixar a divindade para poder descer como homem e morrer no seu lugar? Tu já imaginou se ele tivesse como você, sentado lá na igreja chamada Paraíso, e dissesse assim, não, eu não estou afim não de sair do meu lugar não, porque eu não vou fazer isso aí não, porque não tem graça não. Tem uns que vão me trair, tem outros que não vão nem me ouvir, e tem outros que vão viver a vida toda fazendo besteira. Não vale a pena não. Já imaginou se ele pensasse como você pensa? Você não estaria com essa vida que você tem hoje. E pior ainda, seu destino após a morte não seria bem legal não. Simplesmente por conta de um pensamento egoísta. Porque sair da zona de conforto, para muitas vezes, investir na vida de pessoas que aparentemente não dão valor nenhum, cara, não é muito legal não. Também não é muito inteligente. Mas a beleza do Evangelho é que por muitas vezes ela não é lógica. Por isso que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Coloca a última frase. Você como líder pode transformar terras improdutivas em grandes colheitas. Depende da sua atitude. Indicação de um livro, 2 livros extraordinários. Bem-vindos à família de Deus. Eu sugiro que você leia. E esse outro livro, Você é o Melhor de Deus, de uma mulher de T.L. Osborne. Esse é o livro que Patrícia mais gosta, né? Já leu mais de uma vez. E não foi eu que escolhi não, viu? Isso aí foi o Espírito Santo que guiou para escolher. 2 livros que eu aconselho você ler, para ajudar você a desempenhar esse importante trabalho, que é cuidar de pessoas. Esse livro, Você é o Melhor de Deus, é altamente motivacional. Faz você enxergar muita coisa. E o outro, Bem-vindo à Família de Deus, abre a sua mente para que você entenda de uma vez por todas quem você é pelo fato de estar em Cristo. Amém? Vocês me amam ainda? O culto da manhã é mais animado. Tem alguém em nosso meio que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Ou se você estava afastado por alguma coisa e você deseja renovar os votos? Tem alguém que deseja receber Jesus como Senhor? Amém! Aleluia! Glória a Deus! Tem mais alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Mário também, né? Mário levantou a mão, né? É a primeira vez que vocês recebem Jesus como Senhor? É a primeira vez? A senhora também? É a primeira vez? Teu nome é? Linaldo. E o seu? Regina. Bem-vindos à família de Deus. Só uma pergunta para vocês. Você já imaginou o que seria da vida delas se nós não estivéssemos aqui? Não estou dizendo, tá? Eles poderiam em outro momento e tal, mas é gratificante para nós fazer parte da história da vida deles.
porque nós decidimos sair de alguma coisa, deixar alguma coisa, trabalhar porque não é fácil, se deixar ser poldado. Está dando para você entender? Nós doamos as nossas vidas para poder fazer parte da vida deles. E tudo aquilo que eles vão fazer em Deus, porque eles vão crescer, irmãos. Eles vão ser acompanhados, eles vão ser treinados, eles vão ser instruídos, vocês vão crescer. Vocês vão dar frutos, e possa ser que você seja maior do que eu. É sério, irmãos, é sério mesmo, é sério, eu estou falando sério. O apóstolo Paulo chegou, irmão, chegou com 5 anos, ele fez coisas extraordinárias e eu não estou nem aí, irmãos. Eu quero que você cresça, avance, decole. Porque nós, irmãos, estamos aqui para isso. Porque nós somos um corpo. E nós desejamos do fundo do nosso coração que vocês se firmem a essa verdade. Parabéns pela coragem de vocês, porque não é fácil deixar muita coisa simplesmente para estar conectada com Ele. Mas é gratificante a vida que vocês têm hoje, porque o Espírito Santo se conectou agora com vocês. Fecha teus olhos, levanta tuas mãos. Pai, obrigado em nome de Jesus pelo Teu Espírito que habita neles. Em nome de Jesus, ajudando eles a enxergar tudo aquilo que você tem. E obrigado, Pai, porque você plantou eles nessa igreja. Nós vamos acompanhar eles, nós vamos treinar, nós vamos fazer com que eles possam fazer coisas grandiosas. Em nome de Jesus, obrigado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, obrigado pelo Teu Espírito. Organizando a mente dela, em nome de Jesus. Enchendo ela de amor, alegria, graça, paz. Em nome de Jesus. Enche ela, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vocês foram conectados a Ele. E a vida dele passa a habitar na vida de vocês. Em nome de Jesus, nós declaramos para vocês paz, poder e provisão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos para a sua vida paz, poder e provisão. Salvação entrou na vida de vocês e vai organizar todas as áreas da vida, da sua vida. Seu espírito, sua alma e seu corpo. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, pela vida do meu irmão. Obrigado, em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, por meu irmão fazendo coisas grandiosas futuramente. Obrigado por ousadia e por intrepidez. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Fico feliz com a vida de vocês. Por favor, vocês podem acompanhar aquelas 2 pessoas. Elas vão falar algumas coisas para vocês. Vocês vão fazer a confissão de fé. Ela vai pegar seus dados. Vocês vieram com alguém? São parentes de alguém? Débora? Quem trouxe ela? Ah. Você sabe quem é a Débora, né? É que é tanta gente. Tem tanta Débora aqui. Você veio com alguém? Mas conhece alguém na igreja? Não, né? Vocês moram aonde? No Janga? Tem uma conexão lá perto da sua casa. Certamente aquele camarada de barba ali vai tentar puxar você para a conexão dele. Mas não cai na lábia dele não, ele vai entrar na sua mente. Vocês podem acompanhar eles, por favor. Amém. Josemar vai entrar na mente dele, quer apostar quanto?